Oi, André, Oi, Ana, tudo bem? tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar Muito você bem. também se apresentar, porque a gente prefere que você, comente um pouquinho do seu trabalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, foi muito legal. Um prazer estar aqui conversando com o pessoal, com todos vocês. Muito obrigado pelos espectadores, né? Então, eu sou o André, sou biólogo, eu fiz mestrado e doutorado em Ciência da Engenharia Ambiental lá na USP em São Carlos. E eu trabalho, desde o mestrado, doutorado, eu trabalho com avaliação de risco ecológico, avaliação de risco ecológico ambiental e de pesticidas também, principalmente relacionado com a ecotoxicologia, todos os mecanismos toxicológicos da contaminação ambiental, contaminação por produtos químicos mesmo. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. André, pode compartilhar a sua tela para o pessoal, né? Você preparou uma apresentação, aí você consegue compartilhar aqui embaixo para gente? Só um minutinho que eu vou ver. Claro. Muito obrigado. Então, gente, desculpa pelos problemas técnicos aqui, eu esqueci de mandar a apresentação antes. Mas a minha fala agora vai ser bem relacionada com o que as outras duas pessoas, Juliana e Diego, já disseram, que é uma parte mais da integração desses dados, como eles são integrados, como eles são feitos, quais são as metodologias, e eu trouxe também alguns exemplos de aplicação mesmo desses métodos, que seria a avaliação de risco ecológico, que seria a integração de dados ambientais, a integração de informações ambientais para a gente ter alguns conceitos e alguns quocientes de risco para um diagnóstico mais acurado da localidade que a gente está analisando. A Ana vai projetar a minha apresentação. Agora sim. Então, o título aqui dessa minha apresentação é Avaliação de Risco Ecológico em Cenários de Degradação Ambiental. Então, essa metodologia é bem avaliada em cenários de avaliação e de diagnóstico ambientais. Então, uma das principais coisas que a gente precisa antes de desenvolver, antes de aplicar essa metodologia, é responder algumas questões. Né? Algumas delas são: como devemos proteger o meio ambiente? O que queremos proteger? E quais são essas abordagens disponíveis para mensuração e para os cálculos dos dados disponíveis ambientais, né? Então, pode passar para o próximo, por favor. Então, essa parte de como devemos proteger o meio ambiente, nós precisamos avaliar e entender a situação que está sendo disposta. Pode ir clicando, por favor, Ana. Então, quais são essas características do ambiente? Quais as problemáticas que serão enfrentadas? Os níveis de contaminação? Quais os níveis de degradação? Quais os níveis de impactos antrópicos mesmo que essa área que essa área pretendida, que a gente faça esse diagnóstico, necessite, né? Então, aqui vai desde contaminações por lixões, por aterros sanitários, até desmatamento, contaminações por substâncias como petróleo, como derrame de substâncias perigosas, até as alterações, alterações ambientais provocadas por barramentos de hidrelétrica, por empreendimentos de mineração e as contaminações das águas mesmo. Podem gerar a mortandade de organismos até alterações completas no ambiente. Então, pode passar, não? Então, uma outra questão que a gente tem é o que queremos proteger desse meio ambiente. Então, a gente precisa olhar então a qualidade ambiental, vislumbrando sempre métodos sustentáveis de diagnóstico e de mensuração,
a capacidade regulatória dos serviços ecossistêmicos, como a Juliana já disse anteriormente, a proteção e restauração por processos sustentáveis e objetivos estabelecidos por ações regulatórias. Então, a gente precisa ter ações regulatórias, ações que estejam regulamentadas tanto por normas nacionais como internacionais para poder ter essa mensuração dos impactos ambientais. Pode passar. Então, uma outra questão primordial nessas avaliações é quais são as abordagens disponíveis. Aqui, para o ambiente aquático, principalmente para a qualidade das águas, a gente precisa avaliar os compartimentos. O compartimento da água, o compartimento do sedimento e o compartimento do entorno também, que seriam os solos. Então, através dessa exposição dos organismos aos contaminantes, determinada por processos toxicológicos evidenciados por técnicas de ecotoxicidade. Então, usando essas 3 perguntas, a gente consegue entrar, então, na avaliação de risco ecológico. Pode passar, Ana, por favor. Então, a avaliação de risco ecológico, o conceito principal dessa metodologia é avaliar a exposição, analisar os efeitos e caracterizar de forma probabilística esses riscos. Então, a gente faz um cálculo da probabilidade de ocorrência desses efeitos ecológicos adversos no ambiente, a partir das matrizes ambientais, usando linhas de evidência. Então, essas linhas de evidência... Pode clicar, Ana, por favor. Essas linhas de evidência é a linha de evidência química, que a gente mostra as substâncias, os estressores que esse ambiente está sendo exposto. A linha de evidência ecotoxicológica, que a gente avalia os efeitos desses estressores sobre os organismos. E a linha de evidência ecológica, que a gente vai demonstrar quem são os potenciais, os organismos potenciais a todos esses efeitos. Então, a partir disso, a gente tem uma avaliação de risco ecológico, com toda essa integração de linhas de evidência, usando métodos matemáticos ou alguns métodos de integração de dados mesmo. Então, a avaliação de risco ecológico, ela visa, então, a mensurar essas alterações antrópicas, que pode ser nos ciclos biogeoquímicos, no uso do solo, ou por contaminação ambiental. Pode ir passando, Ana. A gente tem que mensurar, então, a biodiversidade através da composição, riqueza, diversidade e das interações entre as espécies. E, de forma direta, os fatores abióticos, que seriam os recursos disponíveis, as condições abióticas desse ambiente analisado e o regime desse distúrbio que vai ser avaliado. A partir disso, então, a gente tem uma caracterização das espécies, que a caracterização das espécies ela é feita a partir das funções dos ecossistemas, que também elas são guiadas, elas influenciam indiretamente a biodiversidade e esses fatores abióticos. E essas funções ecossistêmicas, elas interferem também nos serviços ecossistêmicos, que vão interferir, que interferem indiretamente as atividades humanas, porque os serviços ecossistêmicos fazem parte das atividades humanas, os seres humanos precisam desses serviços ecossistêmicos para sobreviver, para garantir suprimentos, para garantir uma qualidade de vida melhor. E essas atividades humanas, elas também fecham todo esse ciclo através dessas alterações ambientais, alterações antrópicas. Então, todos esses processos são mensurados em uma avaliação de risco ecológico. Então, pode passar, por favor. Avaliação de risco ecológico, então ela vai avaliar essas áreas degradadas a partir de um banco de informação, banco de informações, um banco de dados ou novas informações elaboradas para uma determinada área. Esses valores, essas informações, elas serão integradas, então nós teremos alguns valores de risco, e esses valores de risco, eles serão avaliados pelos gestores de risco. Esses gestores podem ser as pessoas
responsáveis pelos processos de remediação ou pessoas mais leigas, né, do poder público, que vão tomar atitudes para conter essa degradação e para tentar remediar essa degradação ambiental. Pode passar, por favor. Então, a avaliação de uma análise de risco, então, ela é dividida em dois principais conceitos, dois principais modelos. O modelo prospectivo, que é mais associado à regulamentação e manipulação de substâncias perigosas, como fertilizantes, pesticidas, agroquímicos em gerais, medicamentos. Então, esse modelo prospectivo, ele avalia os futuros efeitos sobre o meio ambiente. Então, usado principalmente nessa regulamentação toda desses produtos, dessas substâncias. E um outro modelo de análise de risco seria esse modelo retrospectivo. Então, a gente estima os efeitos ecológicos adversos nessas populações ou nesses ecossistemas em determinadas áreas degradadas. Então, a gente consegue avaliar os efeitos anteriores ou os efeitos que estão em andamento dessa degradação, e ele é muito utilizado, então, na avaliação de locais contaminados, como eu vou mostrar aqui para vocês. Pode passar, por favor. Então, a partir desses dois modelos, a gente tem um diagnóstico e a gente consegue criar e consegue mensurar um prognóstico futuro para intervenções e para alterações nessas alterações ambientais, né? Essa degradação toda. E uma das principais abordagens que a gente tem é a análise da tríade. Então, a análise da tríade, ela compõe um dos principais alicerces da análise de risco ecológico, que é uma eficiente abordagem de peso, mesmo utilizando essas linhas de evidência, conforme eu já disse antes, né? Então, são utilizadas basicamente 3 linhas de evidência. A linha de evidência química, evidenciando essas substâncias tóxicas, esses estressores aos quais os ecossistemas são expostos. A linha de evidência ecotoxicológica, que mostra, então, os efeitos dessas substâncias sobre os organismos. E a linha de evidência ecológica, que a gente vai ter, então, os organismos potenciais a todas essas substâncias e todos esses efeitos. Então, a tríade também ela é considerada mais abrangente, porque ela é desenvolvida para integrar mesmo, para não dispor somente de uma análise ecológica, não só dispor uma análise dos efeitos ecotoxicológicos das substâncias sobre os organismos, e não só para dispor sobre as substâncias químicas que estão no ambiente, mas a gente quer integrar elas. O resultado final, então, é uma análise que vai juntar todas essas informações, né? Então, pode passar. Então, aqui, mais uma vez, conforme a Juliana e o Diego já disseram, a gente tem os impactos. Os impactos, eles podem ser antrópicos e naturais, causando modificações e causando perdas nos serviços ecossistêmicos. E para a gente mensurar essa perda desses serviços ecossistêmicos, a gente tem os monitoramentos que eles conseguem, então, avaliar os níveis de organização biológica do ambiente, as diferenças espaciais e temporais e essas exposições aos elementos estressores. Aqui na avaliação de risco, também, como a Sandra e o Diego já disseram anteriormente, um problema relacionado aos pontos de referência, né? Nós precisamos ter pontos de referência para comparar com a situação analisada. Então, muitas vezes, isso é uma dificuldade. A gente tem que ter mais ou menos uma região próxima, uma região parecida, com background mais ou menos estabelecido para a região. Então, isso é uma das principais dificuldades em avaliação de risco e uma certa incerteza relacionada, então, aos pontos de referência. Então, essas modificações, elas geram perdas nos serviços ecossistêmicos, como eu disse antes. Pode passar, Ana. Então, esses serviços ecossistêmicos, como eu já disse no primeiro slide,
eles são os bens e os serviços que os sistemas ecológicos provêm para as pessoas, né? Então, é tudo que a gente utiliza mesmo de bem da natureza. Então, os serviços ecossistêmicos têm algumas classes e tem alguns adventos mesmo que a natureza dispõe para a sociedade humana e para o andamento geral da biosfera, né, do planeta Terra. Então, essa abordagem também, ela é bem eficiente porque a gente coloca os seres humanos como papel principal nessas interações, né? Se tem uma degradação ambiental, o principal prejudicado são os seres humanos. Se a gente perde o provento da água de um determinado rio, de um determinado riacho, a principal perda vai ser para os seres humanos. Igual o Diego já disse anteriormente, o Rio Doce, o principal afetado foram os seres humanos, foram as comunidades que utilizavam esse rio. O Rio Paraupeba, a mesma coisa. O principal prejudicado foram as comunidades, foram as cidades ao longo do Rio Paraupeba. Então, esses serviços são divididos em 4 serviços e eles podem ser classificados a essas interações e esses serviços mesmo. Esses serviços e essas funções que a natureza oferece para a sociedade humana. Pode passar. Então, aqui eu vou mostrar, então, os fundamentos principais, os fundamentos ecológicos de uma avaliação de risco, os fundamentos toxicológicos e os fundamentos químicos, né? Então, aqui, o monitoramento ecológico em um ambiente aquático, a gente precisa um diagnóstico das espécies sobreviventes ou dos organismos mesmo, que são potenciais a esses riscos. Aqui, então, nós temos o monitoramento do zooplâncton, do fitoplâncton, dos macroinvertebrados, das macrófitas, dos peixes e todas as outras análises e monitoramentos que são feitos em ambientes aquáticos. Pode passar o próximo. E aqui também a gente tem um inventário da fauna de solo, que também são sobreviventes e são os potenciais organismos que estão ali na localidade. Quando a gente fala de monitoramento da água, mas a gente também tem que ver o monitoramento das encostas, o monitoramento do solo ao redor dessas águas, desses rios, que vão receber ou a lixiviação de contaminantes, ou a lixiviação de produtos químicos, ou a degradação física, a degradação química. Então, o solo é muito importante isso. Então, uma análise da microflora, da microfauna, da mesofauna, até a macrofauna, principalmente aqui, relacionado aos organismos edáficos, minhocas, colêmbulas, ácaros e tantos outros que podem ter esse potencial diagnóstico para avaliações de impacto, né? Pode passar, né, por favor. E agora eu vou explicar um pouquinho dos fundamentos da ecotoxicologia. Quais são as bases toxicológicas da ecotoxicologia? Então, essas bases, elas são principalmente relacionadas à exposição, à dose e o efeito. A exposição relacionada às fontes, né? As fontes de exposição, as fontes de perturbação ambiental. Então, a distribuição ambiental no ambiente a partir dessas concentrações, a distribuição espacial e a distribuição temporal mesmo dessa contaminação. A dose, que seria a exposição que os organismos recebem através da absorção, da bioacumulação, a partir de processos da toxicocinética e da toxicodinâmica dessa contaminação. E os efeitos, que são as respostas individuais, os efeitos letais mesmo, e toda a resposta do ecossistema. Então, a exposição, ela é feita através do monitoramento ambiental, a dose e o efeito são as bases desse monitoramento ecotoxicológico, e a resposta do ecossistema seria
esse monitoramento ecológico, o monitoramento ecológico mais clássico que a gente tem. Pode passar, por favor. Então, seguindo aqui, um dos primeiros, praticamente o pai da toxicologia seria o Paracelsus, que ele postulou que todas as substâncias são venenos, na verdade, né? Não existe nada que não seja veneno. A única coisa que diferencia um veneno de um remédio seria a dose, né? Então, a partir disso que a gente consegue, que a ecotoxicologia, que a toxicologia, ela é calcada. Então, nós temos testes a partir de organismos padronizados, na maior parte das vezes, utilizando controle e utilizando diferentes concentrações. E também a exposição ela pode ser dividida em aguda, uma exposição imediata, com efeito imediato sobre os organismos, ou uma exposição crônica, que ela vai causar um efeito um pouco mais para frente desses organismos. Então, a exposição prolongada vai gerar um efeito crônico. Então, esses são os principais mecanismos da ecotoxicologia. Desculpa. Pode passar. Então, aqui eu quero explicar sobre as evidências ecotoxicológicas. Então, a curto prazo, a gente tem o quê? A gente tem as respostas dos indivíduos, que elas podem ser o quê? Mortalidade, as alterações fisiológicas, redução do crescimento, efeitos na reprodução. E esses efeitos de curto prazo, eles são relacionados aos testes laboratoriais, então. Então, a gente consegue mensurar essas considerações em laboratório. E, a longo prazo, a gente tem o declínio da população, a ruptura da comunidade. Então, são respostas das populações, são respostas das comunidades. Então, são os monitoramentos ecológicos. Então, são testes mais longos, a longo prazo, como eu disse aqui, e eles são mensurados em testes em campo. Os testes em campo podem ser monitoramentos, mesmo ambientais, como podem ser também alguns experimentos ou análises realizados in situ mesmo, utilizando organismos testes como mensuração ecotoxicológica mesmo. Pode passar, por favor. Então, aqui também eu coloquei sobre os níveis de organização biológica, a relevância ecológica e o custo que esses testes, que essas análises podem ter. Então, nós temos aqui o nível celular, organismo, das populações, comunidades, até o ecossistema. Então, aumentando os custos dessas avaliações, dessas análises. E a praticidade e reprodutibilidade, que pode ser de minutos, horas, até dias, semanas, ou análises anuais mesmo, para abranger todo o ciclo das estações do ano mesmo, ou alguns minutos ou algumas horas para avaliação de organismo, avaliação da toxicidade. Pode ir, Ana. Então, os ensaios laboratoriais, eles são, como eu já disse, eles são feitos por organismos padronizados. Então, os bioensaios de toxicidade aguda e crônica, de água, sedimento e solos, eles são feitos com organismos testes padronizados pela ABNT. Aqui eu coloquei os principais deles: as algas, os crustáceos, que são a Daphnia, a Ceriodafnia, os peixes, o Dannielherio. Então, eles são padronizados. A gente tem normas padronizadas para todo o andamento desses testes aqui no Brasil, feito pela ABNT. E o ambiente terrestre são feitos pelas minhocas, pelos colêmbulas e pelo desenvolvimento de plantas superiores. Pode ser germinação de sementes ou o crescimento inicial dessas plantas também. A gente tem normas específicas que regulam e que nos fazem toda
toda a metodologia desses testes, né? São padronizados. Pode passar, por favor. Então, os padrões regulatórios, aqui eu coloquei 2 padrões regulatórios, a resolução CONAMA 357, de águas superficiais. Então, a gente tem aqui, então, os padrões legais dessas substâncias químicas. Então, a gente consegue comparar o que foi medido em campo com os padrões que são estabelecidos e aqui para a água, né? E para a próxima slide, por favor. Também é a nossa outra normativa que dispõe sobre os valores orientadores de solo, a CONAMA 420. E aqui, quando a gente não tem valores regulamentados, orientadores aqui nacionais aqui do Brasil, a gente pode utilizar valores de outros países, valores regulatórios, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia, que tem uma série de abrangência maior, né? Muitas vezes, esses padrões que a gente tem aqui no Brasil são, na verdade, uma tradução dos padrões já estabelecidos nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a gente consegue, com uma justificativa, utilizar esses parâmetros internacionais para avaliação aqui do Brasil. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe... só um pouquinho, Ana, aqui. Então, aqui eu trouxe a avaliação de risco ecológico, que ela é disposta pelo EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Essa avaliação de risco ecológico ela é dividida na formulação do problema, na análise e na caracterização desses riscos. Pode passar, Ana, por favor. Então, a formulação do problema... Só tem que voltar para o primeiro. A formulação do problema, então, a gente avalia as hipóteses, as ocorrências futuras e a ocorrência desses efeitos ecológicos adversos. Então, a gente tem a formulação do problema e a disposição do modelo conceitual de avaliação, né? Análise. Pode passar, por favor. Análise, então, a gente tem essa caracterização quantitativa da exposição e a caracterização dos efeitos ecológicos adversos desses sistemas, dessas avaliações ambientais. E a caracterização, que a gente vai ter, então, os riscos que eles vão... É a fase final mesmo, a estimativa desses riscos, a quantificação e a integração dessa exposição e das respostas aos estressores pelos organismos potenciais a esse risco. Então, pode passar. Aqui, então, essa disposição da avaliação de risco ecológico da EPA, ela é feita, então, pela formulação do problema, a partir desse planejamento inicial, pelos avaliadores, pelos gestores, pelas empresas que vão mensurar esse risco ecológico. A formulação do problema, ela vai dar origem à análise da caracterização, tanto da exposição como desses efeitos ecológicos adversos. A partir dessas informações, a gente tem essa caracterização do risco. E tanto essa etapa de formulação do problema, análise e de caracterização do risco, ela pode necessitar de mais dados, ela pode necessitar de mais avaliações. Então, a qualquer momento, novos monitoramentos podem ser solicitados para confirmar ou negar alguma informação, confirmar ou não um efeito, confirmar ou não uma exposição. E a partir de toda essa integração que a gente faz com modelos matemáticos de exposição já estabelecidos mesmo para integração, a gente tem os riscos, e esses riscos vão ser feitos normalmente a partir de quocientes de risco, que eles podem ser facilmente interpretados pela população não especialista, né? A gente tem riscos variando, por exemplo, de 0 a 1, 0 ausência de risco e 1 risco muito alto. Então, a gente consegue
ter numericamente esse risco para gerir, para remediar e para fazer intervenções nas áreas que estão em análise. Então, esses riscos eles vão gerar um plano de comunicação dos riscos para esses gestores, podem ser o poder público ou demais responsáveis por essa degradação, e uma comunicação e gerenciamento desse risco, a partir de processos de remediação, a partir de processos de intervenções nessas áreas. Então, a gente tem aqui uma das principais processos e abordagem de avaliação de risco ecológico, que é disposta aqui pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E aqui é importante também falar, que eu lembrei agora, como foi feita essa abordagem dos Estados Unidos. Ela foi feita aqui em 1992, quando a gente teve aqui no Rio de Janeiro a Eco 92. Então, o mundo todo ele estava procurando ferramentas para mensurar os impactos, para mensurar essas degradações que estavam ocorrendo em todos os locais. Então, a partir da Eco 92, foi feita todas essas discussões, essas integrações de expertise mesmo, e os países começaram a avaliar algumas técnicas para avaliação mesmo dessas perturbações. Então, a avaliação de risco ecológico, ela tem essa origem na Eco 92, no Rio de Janeiro, em 1992. Pode passar, né? Como eu disse antes... tá meio desconfigurado. Pode ser que tenha desconfigurado um pouco isso aqui. Então, aqui a gente tem o modelo conceitual. A primeira fase que eu disse, a formulação do problema, ela vai gerar um modelo conceitual. O modelo conceitual, ele vai orientar todas as etapas futuras, então ele vai guiar, é um diagrama mesmo, que ele vai mostrar quem são os principais organismos potenciais a esses riscos, quais são as funções que vão ser perdidas, o sentido dessa contaminação, né? O sentido desses efeitos, dessa exposição, e os compartimentos ambientais que eles estão sendo afetados, né? E as vias de exposição, pode ser ingestão, absorção, inalação desse contaminante. Aqui representava, então, o organismo aquático, todo o ambiente aquático, né? Da água para o sedimento. Mas deu uma desconfiguradinha. Mas tudo bem. Pode passar para a próxima. Então, aqui eu listei as principais metodologias que a gente tem hoje. Então, essa da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, que ela foi escrita em 1997. Aqui tem o nomezinho dela. A gente tem um guia canadense, que ele é bem utilizado também, ele mostra diferentes abordagens de biodiversidade mesmo. Ele faz um ranqueamento dessa biodiversidade para avaliação de risco, tanto pequenos animais como grandes mamíferos, grandes raposas, ratos, até os organismos menores como o zooplâncton. No Reino Unido também a gente tem uma metodologia bem estabelecida de 2010, que ele dispõe sobre essa metodologia de cálculo mesmo, de como estabelecer essa integração. E o modelo dinamarquês, que ele foi feito inicialmente para proteção de áreas contaminadas, como os gestores eles conseguem calcular. Esse é um livro também, a gente consegue, ele é disponível aqui em PDF, então a gente consegue ter esses mecanismos de quantificação mesmo para o risco ecológico. Então, ele foi feito inicialmente para o solo, mas agora ele já é aplicado em água, sedimento, ambientes marinhos. Então, ele foi escrito pelo professor John Jensen, lá da Dinamarca, em Silkeborg, na Dinamarca. Pode passar para o próximo, Ana. Uma outra análise que eu já disse anteriormente, que ela foi feita, seria a tríade,
ela foi estabelecida em 1985 para avaliação do sedimento por esses autores, Long e Chapman, 1985. Em diversos países, a gente já tem essa aplicação da tríade, como na Holanda, que ele é aplicado desde 2007 para solos, essa agência de proteção ambiental britânica, e algumas metodologias, como eu já disse antes, da Dinamarca, Itália, Portugal, Suécia e Noruega, que elas usam essa tríade de avaliação para mensuração de impactos e de degradação ambiental. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui agora, pode voltar um pouquinho. Aqui agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação mesmo, como essas integrações elas são aplicáveis, como essas integrações elas são dispostas, como essa integração ela é interpretada e como essas integrações elas são realizadas, né? Tanto aqui no Brasil como em alguns outros exemplos no mundo, né? Pode passar, então. Então, o primeiro exemplo é uma avaliação de risco ecológico de solos, né? Realizada em Santo Amaro, na Bahia, numa antiga área de fundição contaminada por metais. Então, esse artigo é da professora Júlia Niemeyer, da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual de Santa Catarina, em Curitibanos. Então, ela fez essa avaliação, ela fez toda a disposição espacial e temporal dos riscos a partir dessa área de fundição contaminada. Então, essa área era feita para a produção de chumbo, né? Aí, os recursos foram esgotados, mas os resíduos e toda a exploração ainda é encontrada lá nessa cidade de Santa Amaro. Então, eles foram esses resíduos, eles foram depositados até 94, mas a gente ainda tem uma grande contaminação da água, do solo, essa região, com altos teores de metais na população mesmo, na população humana, na saúde humana. Então, aqui a gente tem uma interface mesmo do risco ecológico para o risco para a saúde humana. Igual eu comecei a apresentação falando dos serviços ecossistêmicos, dos bens que a natureza provém para os seres humanos, do contrário também. Se a gente tem uma degradação, os principais afetados vão ser os seres humanos, direto ou indiretamente, eles vão ser afetados. Então, aqui a gente tem altos teores de metais na população dessa cidade de Santa Amaro. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei alguns resultados. Então, o nível de risco ele é relacionado à heterogeneidade espacial e essa deposição desses metais e desses resíduos lá nessa mina abandonada, ela não é homogênea, né? Esses resíduos não são homogêneos, não foram distribuídos de uma forma planejada, não teve um planejamento ambiental, não teve uma disposição adequada. Então, a gente tem aqui as diferentes concentrações, aqui tem um mapinha da pré-amostragem que a Júlia fez, e aqui as linhas de evidência, aqui mostrando o ponto de referência um pouco fora da área de contaminação, aqui mostrando a linha de evidência química mais preponderante nesses gráficos ternários, aqui mais à direita a linha de evidência ecotoxicológica com fator preponderante para essa avaliação de risco ecológico. Então, ela também divide esses valores de risco a partir dos limites limite industrial, residencial e de agricultura, faz essa abordagem. Então, ela consegue ter essa disposição tanto espacial como temporal, mostrando toda essa heterogeneidade desses resíduos que são dispostos nessa cidade. Pode passar o próximo, por favor. Então, esse é um exemplo de ambiente terrestre. Aqui eu trouxe
um exemplo... Peraí que aconteceu alguma coisa. Aqui um exemplo de um ambiente marinho, aqui, só para mostrar a heterogeneidade mesmo, a heterogeneidade ambiental desses resíduos. A heterogeneidade, tanto a heterogeneidade ambiental, como a heterogeneidade de usos mesmo, e de interações entre os organismos aqui. Então, aqui embaixo, a gente tem as classes, né? As pressões, aqui mais à esquerda, classe 1. Então, a gente tem a pressão simples, que seria o impacto gerando algum efeito sobre um organismo. Aqui é classe 2, que seria um impacto gerando múltiplos efeitos nos organismos. E aqui, mais à direita, nesse primeiro gráfico, que são múltiplas pressões, múltiplos impactos e múltiplos atores, né? Então, aqui a gente tem um cenário que é um cenário quase que natural, né? A gente tem impactos, mas os impactos eles vão ser múltiplos mesmo, né? Eles não vão ser lineares, eles não vão ser determinísticos. Os fatores eles vão estar atuando de todas as formas, tanto os fatores bióticos como os fatores abióticos, né? As interações entre o ambiente e os afetados mesmo. Então, esse artigo aqui do Hoffman 2017, ele mostra essas interações, ele mostra essas avaliações. Então, ele mostra essa avaliação desde um nível mais rápido, um nível de avaliação mais rápido, até um quantitativo mais complexo, até um quantitativo de vulnerabilidade, tanto dos dados como dessas interações mesmo. Então, ele quantifica essa abordagem dele é tanto qualitativa como quantitativa. Então, aqui nesse gráfico, esse gráfico superior direito, a gente tem a pressão, que pode ser a pressão humana como o principal impacto, gerando os riscos biológicos, mas também a gente pode ter as pressões, tanto as pressões naturais, né? Pressões climáticas, que elas vão afetar, então, os seres humanos também. Então, essas pressões ambientais, elas podem trazer bastantes efeitos deletérios para as sociedades humanas também. E quando a gente faz uma análise integrada de tudo isso, a gente consegue colocar todos esses mecanismos, todas essas funções, todas essas pressões de uma forma mais integrada mesmo, mostrando um risco mais cumulativo, um risco mais integral entre todos os ambientes, um risco mais real, né? A gente não tem um impacto e um efeito sobre um organismo, a gente tem um impacto e um efeito sobre todo um ecossistema. E os ecossistemas, eles são bem complexos, como a gente sabe. Então, os impactos e os níveis desses impactos, os níveis dessas degradações e os níveis dessas perturbações, elas são bem complexas também. Então, perturbações complexas precisam de análises complexas para serem diagnosticadas e para a gente ter um prognóstico de resolução, né? Então, isso aqui é um exemplo só para a gente ver toda essa complexidade que foi feita por esse autor no ambiente marinho. Pode passar, por favor. Próximo exemplo. Então, o ambiente marinho, aqui a gente tem um caso meio clássico, que de 2011 a gente teve o acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Então, teve toda essa emissão de substâncias radioativas no Oceano Pacífico, então causando diferentes reações, diferentes efeitos sobre toda essa complexa interação marinha ali do Oceano Pacífico. Então, as centrais nucleares ali da cidade de Fukushima, no Japão, tanto contaminando a água, o oceano e o solo das cidades. Então, aqui tem uns quantitativos também, só um exemplo mais palpável para a gente entender o que seriam esses impactos e a magnitude que esses impactos podem ter para a sociedade e para o meio ambiente, né? Sociedade e meio ambiente sempre interagem de forma
conjunta, né? Pode passar, por favor. Então, aqui só um exemplinho marinho. E aqui agora eu vou dar um exemplo de um riacho que foi feito lá na cidade de São Carlos, em São Paulo, no interior de São Paulo, por Ferraz 2008, Alexandre Ferraz 2008. Então, ele acompanhou todo o rio, desde a nascente até a sua foz. Então, ele mensurou todos os impactos que cada trecho analisado foi realizado. Então, os riscos eles foram crescentes, porque esse riacho aqui, como a gente tem essa fotinha, ela cruza toda a cidade de São Carlos. Então, ela recebe impacto, ela tem supressão da vegetação, ela tem os níveis abióticos alterados pela temperatura, insolação. Então, aqui ele conseguiu fazer essa mensuração em diferentes épocas do ano e usando essa análise integrada, análise da tríade mesmo. Ele utilizou a análise dinamarquesa, como eu mostrei anteriormente. Então, ele mostrou esse risco crescente na direção do eixo longitudinal do rio, montante para jusante até a sua foz, né, até o deságua em outro rio. Pode passar, por favor. E esse aqui é o trabalho que eu desenvolvi também na cidade de Tirapina. Tirapina do lado de São Carlos, na cidade, ali no meio do estado de São Paulo. Desenvolvi na verdade, esse trabalho foi meu mestrado. Então, eu avaliei a bacia hidrográfica do Lobo. A bacia hidrográfica do Lobo, ela é composta de vários afluentes e uma represa principal, a represa do Lobo. Então, aqui eu avaliei esses múltiplos impactos dessa degradação. Aqui nesse esqueminha, a gente tem essas diferentes abordagens que eu fiz, né? Então, desde da agricultura, proximidades com aeroportos, mineração de areia, o próprio impacto das cidades, a cultura de cana-de-açúcar. Lá no centro do estado de São Paulo, a gente tem também a silvicultura bem forte, com pinos e eucalipto, a urbanização desenfreada, o lixo, o uso que tem dessa represa, desses riachos, que é feito pela pesca, o assoreamento, resultado de todos esses impactos, a redução da qualidade ambiental, a emissão de esgoto não tratado, tudo isso a gente teve, então, essa abordagem inicial, mostrando esse desvio da condição referência. Então, a gente teve a integração desses resultados e a gente conseguiu demonstrar alguns riscos ecológicos potenciais ou efetivos ao longo da escala temporal e da escala espacial, com o monitoramento também ecológico dos riachos e da represa, com monitoramento dos peixes, do zooplâncton, fitoplâncton, e a partir desse monitoramento ambiental a gente fez também o monitoramento ecotoxicológico com todos os organismos aquáticos padronizados de cada um dos trechos e a avaliação química também, né? A avaliação dos estressores que estavam presentes em cada um desses ambientes. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui eu vou mostrar os resultados, né, dessa pesquisa. Então, aqui esse mapinha seria a bacia hidrográfica do Lobo. E aqui os meus pontos de análise com a escala de risco. Então, vermelhinho é um risco muito alto. Esse ponto está em vermelhinho, ele era um ponto bem degradado, ele não tinha a condição referência dele era completamente alterada, ele não tinha vegetação ciliar, ele era um ponto exposto, recebia alguma carga de esgoto de algumas casas próximas, ele era próximo da cidade também. Então, e o risco amarelinho seria um risco moderado pela escala de risco, né? Então, ele não é nem tão brusco, mas ele também não é tão bom. É relacionado principalmente aqui à região
da lagoa mesmo, do lago, do reservatório do Lobo. O risco baixo, o verdinho, ele mostra regiões com uma interação, com uma condição referência melhor, são a qualidade da água melhor, ele tem uma cobertura vegetal, então os fatores abióticos são melhores que os demais, e uma região sem risco, que ela todos esses fatores que eu falei, ela é uma condição mais natural mesmo. Um riacho fica mais dentro da mata e ele tem uma qualidade da água, sedimento e do entorno bem melhor aqui. Então, tem todo esse demonstrativo dessa avaliação. Essa avaliação que eu fiz foi a representativa do período seco aqui de julho de 2010, né? Foi o meu mestrado. E aqui do lado a gente tinha um gráfico ternário também mostrando a distribuição desses riscos, né? Mas também ele não está aparecendo, mas tudo bem, né? Então é só para mostrar essa distribuição tanto espacial como temporal. Temporal aqui representado só por uma estação de coleta. Pode passar, por favor. Então, para finalizar, eu coloquei algumas considerações sobre a avaliação de risco ecológico, que os maiores riscos, eles estão em localidades degradadas. Então, essas localidades, elas são prioritárias para intervenções e ações de remediação e conservação. Esses riscos finais que eu mostrei, eles são relacionados às perturbações de origem antrópicas, mas eles são também resultados de múltiplos mecanismos envolvidos com a degradação. Igual aquelas figurinhas que eu mostrei da análise do ambiente marinho, toda aquela integração, aquele risco cumulativo, aquela interação entre todos os fatores. Então, esses riscos finais, eles sempre são dispostos, eles sempre tentam, então, predizer esses fatores. E aqui também a avaliação de risco ecológico é um importante ponto de vista ecossistêmico, porque a gente consegue identificar todas essas respostas do ambiente à perturbação. A gente consegue identificar os estressores, a gente consegue identificar ou integrado ou individualmente os efeitos sobre os organismos e quais os organismos que estão dispostos, são os organismos potenciais desse risco, né? E a gente consegue ver, então, com um maior detalhamento, uma maior integração de todos esses fatores que eu disse antes. E esse modelo de risco, esse modelo de avaliação de risco, ele é muito importante para a tomada de decisão ambiental, principalmente por autoridades que não são especialistas, poder público, como que ele vai investir um dinheiro para recuperar, para remediar uma área, ou empreendedor, como que ele vai investir esse dinheiro para recuperar essa área, sendo que muitas vezes os especialistas não estão presentes. Então, a gente consegue aqui fazer uma abordagem mais palpável, com uma abordagem mais numérica de todos esses mecanismos que a degradação e os impactos ambientais eles dispõem nos ambientes, né, na natureza. E era isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se eu fui muito rápido. Muito obrigado. Aqui eu deixei meu contato. E era isso que eu tinha para falar. Perfeito. Adorei os exemplos. Eles dão uma noção geral muito legal. E eu vou trazer a Sandra para conversar mais um pouquinho com você. Deixa eu só tirar a tela aqui. Sandra? Pronto. Olá. Ai, André, é sensacional, né? Eu sou alucinada com essa análise, e porque, na verdade, são as tríades, mas não são só três, né? Porque dentro de cada evidência daquela, a gente desmembra uma série de fatores, né? Então, por exemplo, na evidência química, aí você pensa, tá, a gente pode fazer a física e química da água, beleza, mas a gente pode fazer a física e química do sedimento.
E aí eu também consigo incluir isso na linha de evidência química, não consigo? Compartimentalizar, ver o que é relacionado à água, o que é relacionado a sedimento. Eu tenho condições de fazer isso também, não tem? A gente consegue separar todas essas análises, sim. Isso é muito legal. Eu não falei aqui, mas a gente também pode utilizar modelos, né? Modelos matemáticos, modelos de predições mais, análise de dados, né? Mas a gente pode predizer algumas coisas. Então, existem vários modelos para fazer isso, né? Tanto a parte de contaminação química, como esses químicos vão se dispor no meio ambiente, aos mecanismos de transporte, de absorção, né? A gente tem esses modelos já. Modelos matemáticos. E uma coisa modelagem, né? Modelagem numérica. Uhum. É sensacional. E assim, eu fico pensando para a nossa área, nos nossos estudos, eu acho que a análise de risco é uma ferramenta muito importante, porque assim, igual eu estava falando com a Juliana, né? Cada ambiente tem a sua. Aonde você vai atuar? Você vai restaurar, né? Qual vai ser o seu foco naquela restauração? E isso é sempre, e às vezes dentro da mesma bacia, você pode ter ações diferentes, dependendo se você está mais na nascente, mais na fossa. E a análise de risco que você mostrou ali, você consegue especializar no mapa, através de cores, de uma forma muito didática. Olha, se você tiver um acidente ambiental aqui, nessa região, você tem que atuar mais na questão do sedimento, nas questões químicas. O que vai ser mais crítico vai ser, então, você direciona suas verbas e suas ações na questão química. Nessa parte aqui do ambiente, você vai investir mais, por exemplo, em criar condições aptas para as comunidades desenvolverem, porque a gente vai ter a parte crítica mesmo, o maior risco vai ser em relação às comunidades. Então, você consegue, através da análise de risco, ferramenta, essa é a percepção que eu tenho, se eu estiver errado, você me corrige. Mas é uma ferramenta importantíssima para a gente fazer a gestão e determinar quais ações serão prioritárias em cada área daquela doença, né, de estudo. E você consegue especializar de uma forma muito clara, com níveis, e eu acredito, lógico, né, tenho sua tese aqui debaixo do braço, já li várias vezes, e a gente tem a forma também de ver por exemplo, em cada ponto, ou então distribuir os pontos, espacialmente, esses pontos são mais críticos em relação à química, ou em janeiro, na época de chuva, o ponto crítico é químico. Depois, na época da seca, o ponto crítico pode ser o ecotoxicológico, ou então o ecológico. E aí, em cada momento, a gente pode agir né, por exemplo, no caso de um acidente, se ele aconteceu na chuva ou na seca, as ações podem estar voltadas mais para uma linha de evidência ou em outra. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta sensacional, né? Assim, tanto para prognóstico, igual você falou, quanto para os diagnósticos. E a gente juntando com o Diego, a estatística, a gente chega lá na Juliana e aí a gente consegue entender por que vocês três estão aqui hoje. Igual você disse agora, os ambientes eles não são homogêneos, né? Os ambientes são heterogêneos e a distribuição química, a distribuição dos efeitos e a distribuição dos organismos são diferentes, né? Então a gente vai ter níveis diferentes de risco, diferentes níveis de... Os efeitos vão ser diferentes, né? Então, para isso que existem diferentes análises mesmo para tentar mensurar isso no máximo possível. Isso, e para efeitos diferentes, ações diferentes. Ações de intervenções, de remediação futura diferente também, né? Exato, e eu acho que é uma ferramenta muito importante, e foi o que você falou, o corpo técnico nem sempre ele está presente, e mesmo que ele esteja presente, o diálogo às vezes é dificultado, porque cada um está falando uma língua diferente. Isso, então, quando você consegue especializar em mapas, em diagramas, fica muito, né, melhora muito. E eu acho que, por exemplo, você pode ter esse cenário diagnosticado,
E a partir do momento que você começa a fazer as intervenções, você pode periodicamente fazendo as mesmas análises e vendo, olha, a nossa meta é chegar no risco zero. Não, mas de repente sair de um alto risco para um médio risco. E você pode estabelecer metas e ir aplicando a mesma metodologia ao longo do tempo, né, a partir das intervenções, e ter uma resposta palpável, tipo assim, olha, o seu dinheiro está... O resultado é esse daqui. Você está tendo investimento, mas a gente está tendo esse tipo de resposta. Ou então, ó, a gente está tendo um investimento e a gente não está tendo resposta, então a gente precisa mudar de estratégia. Então, né, eu acho que é muito útil e espero usar, fazer o uso dessa ferramenta e divulgar para a gente avançar nessas questões de avaliação e prognóstico, né? Aqui no Brasil a gente ainda está... Na verdade, eu esqueci de falar, né? Mas a gente tem uma norma que ela está sendo escrita, né? Ela está em elaboração ainda. A gente tem só... Não tem ainda oficial, a gente tem só o draft dela. Então, ela está sendo organizada pela BNT. A CETESB também divulgou, pouco tempo atrás, uma normativa de avaliação de risco ecológico. Então, a gente também já está discutindo isso. E sempre a gente está se espelhando no Agência de Proteção Ambiental norte-americana, que está muito avançada, eles estão muito avançados que a gente. O órgão ambiental do Canadá também, ele também está bem avançado, e os países europeus também, que a União Europeia, essa parte ambiental também é bastante avançada, né? Além dos países, a China também, ela tem vários estudos, assim, que o problema de poluição, de contaminação na China é muito grande, né? Então, eles também têm algumas ferramentas de mensuração dessas intervenções, dessas alterações, né? Isso. Se a gente for ver hoje, né? A China é o que está mais avançado mesmo, atualmente, né? Que eles têm esses mecanismos de diagnóstico, esses mecanismos de modelagem matemática de transporte, de exposição, alguns outros efeitos de integração mesmo. Uhum. Eu acho que é promissor mesmo, eu acho que a gente vai cada vez usar mais, e principalmente depois que a gente tiver essa legislação publicada, né? E aí a gente começa a avançar. E eu acho sensacional. Né? A gente descobrir e saber que temos disponíveis, né, e que o mundo está usando e que a gente também pode usar. E, na verdade, André, a gente olha, né, assim, às vezes as pessoas estão, né, escutando e acham que é uma coisa muito complexa. Na verdade, não é, né? Assim, você faz todas as análises e depois as questões matemáticas, não é um bicho de 7 cabeças, é muito execuível isso, né? Assim, a gente consegue realmente... Porque senão fica parecendo uma coisa louca demais, que ninguém dá conta de fazer, mas não é, né? São métodos matemáticos também padronizados mesmo, né? A gente tem os mecanismos, como são calculados, a maioria das ferramentas, a gente tem exemplos de aplicação. Eu mostrei a aplicação da tríade dinamarquesa, a gente tem o livro, a gente tem todos os exemplos, como é feito, como é calculado, para cada um dos ambientes, né? Para especificidades também, a gente tem essa disposição, né? E o EPA também, ele tem, além de 97, que eu mostrei, ele tem o site que é periodicamente atualizado mesmo, com novos mecanismos, novas análises, novas ferramentas ou atualizações da ferramenta anterior. Então, está em constante atualização. E essas coisas estão disponíveis, né? A gente consegue ter acesso. Além dos nacionais que estão em processo de elaboração também. Que ótimo. Muito obrigada, André. Adorei, foi ótimo a gente conviver. Ana, se você quiser abrir para as perguntas aí do chat. Vou subir as perguntas aqui. A primeira está lá atrás. Ai, meu Deus, o que é a mesofauna? Eu acho que lá no meio apareceu esse termo e é interessante.
A mesofauna que eu falei são a classificação da fauna edáfica, né? A fauna do solo. Então, a gente divide entre... É o tamanho mesmo da mesofauna. Ele é principalmente relacionado com... São os menores, né? São os ácaros que a gente não consegue muito ver a olho nu, assim. São bem pequenininhos. Ou alguns colêmbulas também bem pequenininhos. Então, esses são os organismos da fauna edáfica. É a divisão mesmo. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. O solo é dividido em algumas categorias mesmo, igual a gente divide os mamíferos também. Os maiores, os menores. Então, a gente tem a microfauna, a mesofauna, que são os colêmbulas. A microfauna, que seria os nemátodas, protozoários, são os bem menorzinhos. A mesofauna seria alguns colêmbulas, alguns ácaros também. E então, a macrofauna são os organismos maiores, as minhocas, alguns mamíferos também que vivem associados ao solo, eles também são da macrofauna, né? Então, é uma classificação mesmo dos organismos do solo, da fauna edáfica. Principalmente ele pelo tamanho, né, André? Como você mostrou numa das imagens, que tem uma régua mesmo, né? Uma escala embaixo. É uma réguinha mesmo. Aí que a gente tem outra pergunta também da Maria Emília, que é: como a ausência e a presença dos indicadores de poluição ambiental podem contribuir para que não ocorra nova contaminação, principalmente para a população humana? Os indicadores de poluição ambiental servem para a gente prever o futuro, né? A gente vê o passado, como que foi. Aqui os indicadores de poluição, a gente pode ver o presente e como que vai ser o futuro, como que a gente pode melhorar para o futuro. Então, os dados são para isso, para a gente prever o futuro, para a gente prever um futuro melhor, para a gente prever menos impactos, menos poluição, né? Menos poluição, por exemplo, poluição do ar, poluição da água. A gente faz tudo isso com indicadores, né? Então, é para predizer mesmo o futuro, um futuro melhor. Aquele velho ditado de melhor remediar, né? Ou melhor prevenido que remediar. Confundi já ele. Melhor prevenido que remediar, então a gente tem os nossos indicadores aí. E a última aqui, ecotoxicologia. Seria contaminação da ecologia por agente tóxico? Seria o estudo, né? Ecotoxicologia é um estudo mesmo. Ele leva em consideração a contaminação, os efeitos, a exposição. Então, é uma ciência mesmo. A ecotoxicologia é uma ciência. Então, aqui, igual eu mostrei, a gente tem organismos padronizados, então tem diferentes atributos mesmo a ecotoxicologia. É uma disciplina mesmo nas ciências naturais, que atualmente ela é muito utilizada para essa predição da contaminação e dos efeitos. Então, ela consegue também predizer a contaminação ambiental. Utiliza também a ecologia, que a gente consegue expor alguns organismos, então a gente precisa saber os níveis de organização biológica, os níveis tróficos. Essa questão, sim, o IBAMA está conduzindo um estudo da avaliação de risco ecológico para agrotóxicos. Até a gente tem alguns colegas que estão trabalhando nesse edital, principalmente relacionados à parte de solos, né? Mas eu acho que é no geral mesmo, agrotóxicos no geral. André, então, até subi um comentário aqui, parabenizando pela palestra. Agradeço muito sua presença aqui com a gente. Com certeza enriqueceu essa discussão com a Sandra também, para a gente fechar com chave de ouro o nosso evento. Agradeço muito sua presença e, assim, muito obrigado. A gente se encontra numa próxima, muito em breve. Isso aí. Obrigada. Coffee break depois. Um coffee break, com certeza. Pessoal, vou chamar aqui de Flumen para a gente poder encerrar aqui também. E, André, tá faltando coffee break. Eu concordo. Sinto falta dos presenciais. Até breve.